Alcançando Excelência em Vendas, Spin Selling, do Neil Rackham. E olha, a fonte aqui é coisa séria. Uma pesquisa de 12 anos, mais de 35 mil visitas de vendas, 27 países. É monumental. Sem dúvida. E a nossa missão aqui, né, é tentar destilar o que essa pesquisa enorme descobriu. Principalmente sobre o que faz a diferença nas vendas grandes, sabe? Aquelas mais complexas, de valor maior. Isso. Porque, como a gente vai ver, muitas técnicas que o pessoal usa, aquelas tradicionais, elas simplesmente não funcionam tão bem quando a venda é maior, mais complicada. Exato. Então preparem-se aí para umas ideias que talvez vão contra o que muita gente pensa sobre vendas. Ok, vamos começar. A primeira bomba, digamos assim, do Rackham parece ser sobre o fechamento. O que a pesquisa dele diz sobre forçar a barra para fechar a venda. Olha, diz basicamente que em vendas grandes, isso mais atrapalha do que ajuda. Os dados são bem claros nisso. Vendedores que tinham sucesso nessas vendas grandes, eles usavam menos técnicas de fechamento. Menos? Menos. Comparado com os vendedores nas visitas que fracassavam, né? Parece estranho, né? Mas a lógica é que quanto maior a decisão, maior o risco percebido pelo cliente, e aí as pessoas reagem mal à pressão muito direta. Faz sentido, né? Uma decisão importante pede mais reflexão, não um empurrão. Tem algum exemplo prático disso nos dados que ele cita? Tem sim. Um estudo bem interessante que fizeram numa loja de fotografia, sabe? Treinaram os vendedores nas técnicas de fechamento agressivo. E o resultado? O que aconteceu? As vendas dos itens mais caros, de maior valor, caíram. Caíram de 42% de sucesso para 33%. Nossa, caiu bastante. Muito. E nas vendas pequenas, de menor valor, teve até um aumentozinho no começo, mas a satisfação do cliente depois da venda caiu também. Ou seja, a pressão talvez funcione para empurrar uma coisinha barata, mas queima o relacionamento para vendas futuras maiores. Caí de 42 para 33 só por causa do treinamento em fechamento. É pesado. Mostra como a psicologia da venda grande é outra coisa mesmo. E isso me leva para outra técnica clássica, lidar com objeções. Se forçar o fechamento não rola, imagino que ter um monte de resposta pronta para objeção também não seja o ideal nessas vendas complexas, né? Correto. O livro argumenta justamente isso, que os vendedores top em vendas grandes, eles não são necessariamente mestres em responder objeções. Eles são mestres em evitar que elas apareçam. Evitar. Isso. Porque muitas objeções, na verdade, são meio que criadas pelo próprio vendedor, sem querer. Como assim, criadas pelo vendedor? Me explica melhor isso. Principalmente quando se apresenta a solução cedo demais, focando no que o livro chama de vantagens, antes de construir o valor real para o cliente. O hacking faz uma distinção que é chave, sabe? Qual? Entre vantagens e benefícios. Uma vantagem mostra como um produto ajuda, tipo uma característica dele. Geralmente está ligado a uma necessidade implícita, um problema ainda meio vago na cabeça do cliente. Ok. Já um benefício, ele mostra como o produto atende a uma necessidade explícita. Ou seja, um desejo, uma dor que o próprio cliente já falou, já articulou claramente. Ah, entendi. Então, se eu chego falando, nosso sistema é 10% mais rápido, isso é uma vantagem? Se o cliente ainda não falou que lentidão é um problema para ele, talvez ele pense, e daí? Exatamente. Ele pode até criar uma objeção, tipo, mas não preciso disso agora. Certo. Ela pode reduzir o tempo desse processo X em Y horas, Que é o que você precisa. A recepção é outra, né? Totalmente diferente. A vantagem solta no ar pode gerar objeção. O benefício responde a algo que o cliente já disse que quer. Faz muito sentido. Oferecer vantagem cedo demais é pedir para ouvir objeção. Isso. Os melhores vendedores, então, eles usam perguntas. Eles fazem o cliente perceber o tamanho do problema e o valor de resolver antes de chegar com a solução formalmente, como um benefício claro. Ok. Então, se as técnicas antigas de fechamento e objeção não são um caminho, e o segredo é evitar a objeção construindo o valor antes, como que se faz isso na prática? É aí que entra o tal do spin, imagino. É o coração do método, exatamente. E não é só fazer pergunta aberta ou fechada, sabe?
O ponto central é a sequência e o propósito de cada tipo de pergunta. SPIN é um acrônimo, né? Sim, SPIN. Isso. O S é de situação. São perguntas para entender o contexto básico. Como vocês fazem isso hoje? Mas tem que usar com moderação para não entediar o cliente com coisa que ele já sabe. Certo, perguntas de situação. E o P? P de problema. Aqui a gente começa a cavar. Descobrir dificuldades, insatisfações, pontos de dor. São as necessidades implícitas que a gente falou. Que desafios você enfrenta com o seu sistema atual? O que te impede de atingir tal meta? Ok, descobrir os problemas. Aí vem o I. E de implicação. E aqui, olha, aqui está o pulo do gato das vendas grandes. São perguntas para explorar as consequências, os efeitos daqueles problemas que o cliente mencionou. Fazer ele pensar no impacto real. Ah, então não é só saber o problema, é entender o tamanho dele. Exato. É perguntar. E qual o impacto dessa lentidão nos seus custos? Isso afeta a satisfação da sua equipe? Se esse problema continuar, o que acontece daqui a 6 meses? Essas perguntas de implicação transformam um probleminha numa dor maior, mais urgente. Elas constroem o valor da solução antes mesmo de você falar dela. Nossa, essa parte da implicação parece crucial mesmo. É onde você amplifica a necessidade na cabeça do cliente. Perfeito. Você amplifica a dor, a urgência, e aí, para fechar o ciclo SPIN, vem o N, de necessidade de solução. Need payoff em inglês. Necessidade de solução. O que são essas? São perguntas que fazem o cliente focar no lado positivo, na solução. Fazem ele mesmo articular o valor de resolver o problema. Perguntas como ajudaria se você pudesse eliminar esse gargalo? Que benefícios isso traria para o seu departamento? O quão útil seria ter acesso a essa informação mais rápido? Ah, então você guia o cliente para ele mesmo dizer o porquê a solução é boa para ele. Exatamente. Ele verbaliza o benefício, ele enxerga a luz no fim do túnel e meio que se vende a ideia da solução. Só depois disso tudo, de ter passado pelo SPIN, é que você demonstra a capacidade da sua oferta, apresentando benefícios claros que respondem diretamente ao que o cliente acabou de dizer que precisa e valoriza. Uau, muda toda a dinâmica da conversa, né? Não é mais você empurrando, é o cliente puxando a solução. Muda completamente. O cliente percebe o valor antes de ouvir o preço e ele participa ativamente da construção da solução. Então, para a gente amarrar aqui, a grande mensagem do Spin Selling para vendas complexas é: esquece a pressão do fechamento, esquece seu rei de rebater objeção. O foco é outro. O foco muda para uma investigação cuidadosa, para entender a fundo a situação, usar as perguntas de implicação para fazer o cliente sentir o peso dos problemas e depois guiar ele com as perguntas de necessidade de solução para ele mesmo enxergar e desejar solução. O objetivo vira construir um relacionamento de valor, não só fechar um negócio. Uma abordagem bem mais consultiva, né? Menos confronto, mais colaboração. Fica então uma reflexão para quem nos ouve, pensando além das vendas. Em que outras situações de comunicação mais complexa, sei lá, uma negociação interna na empresa, gerenciar um projeto difícil, até conversas pessoais complicadas, será que essa ideia de primeiro explorar bem as implicações de um problema para construir valor antes de já chegar com a proposta de solução, será que isso não poderia gerar resultados melhores e talvez com bem menos resistência? Fica aí a pergunta.